Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. O continente de Essos sempre foi conhecido por sua vastidão e sua diversidade de povos, culturas e contextos, algo em que se destaca ainda mais do que os reinos do Poente, e nesse sentido, existem diversos reinos e nações interessantes e curiosas que podemos explorar a fundo, conhecendo de forma mais detida suas nuances e expandindo nosso conhecimento sobre as diversidades existentes nesse universo. Por isso, vamos nos deslocar mais para o norte, para a costa do frio e temível Mar Tremente, para tratar de um dos reinos mais curiosos e distintos em todo o mundo conhecido. O vídeo de hoje tratará do antigo e singular reino de Iben, a nação dos Ibeneses, uma espécie diferenciada de humanos, fascinante e algo misteriosa, que vale muito a pena conhecer justamente por seus aspectos singulares. Mas antes de começarmos a falar sobre a Terra dos Homens Peludos, não se esqueçam de deixar seu like e seu comentário, de se inscrever no canal, de compartilhar o material com os amigos e de considerar contribuir de forma mais direta com o trabalho desempenhado aqui, através do Pix, sempre a melhor opção por ser uma contribuição direta, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Sem mais delongas, vamos começar nossa viagem pelo Reino de Iben. A nação de Iben consiste basicamente nos dias atuais de um arquipélago de diversas ilhas castigadas pelo vento e pelas frias e tempestuosas águas do Mar Tremente, imediatamente ao norte da costa de Essos. A maior dentre todas essas ilhas é conhecida simplesmente como Ib, uma porção de terra florestada e montanhosa, repleta de recursos naturais importantes e que contém tanto a capital do reino, a cidade de Porto de Iben, quanto a cidade de Ibnor. Ao sul da Grande Ib, existem diversas ilhotas espalhadas ao longo da chamada Baía das Baleias, enquanto a norte existe mais uma pequena ilha isolada, e a sudeste de Ib existe também uma ilha de tamanho considerável, conhecida como Ib Distante, onde se localiza a terceira das grandes cidades do reino, Ibsar, uma conhecida colônia prisional para onde os piores criminosos da sociedade ibenesa eram enviados para definhar, frequentemente mutilados, para que nunca pudessem retornar a Ib, e mesmo que tal prática tenha sido encerrada há muito, a cidade jamais perdeu sua reputação sinistra. Ao sul, já no continente, localiza-se a cidade de Nova Ibish, em uma península florestada logo ao norte do misterioso reino dos Ifequevron, e a sudeste da cidade encontram-se as ruínas da antiga Ibish, que é mais conhecida nos dias atuais por seu nome dothraki, Veis Aresak, que significa Cidade dos Covardes, mas as razões para isso discutiremos mais adiante. No que diz respeito à história dos Homens de Ib, como são conhecidos, os arquivos da cidadela são lamentavelmente pouco abrangentes, por se tratar de uma região mais afastada do mundo em relação ao Westeros, mas sabemos de algumas informações, como por exemplo, a de que em algum momento, dragões provavelmente chegaram a habitar Ib, pois já foram encontradas ossadas de dragões nessa ilha. Especula-se que os ibeneses sejam descendentes dos chamados Homens Peludos, uma raça aparentada à humana que teria ocupado grandes extensões de terra ao norte do continente de Essos em tempos há muito passados, indo desde as terras de Andalus, de onde os invasores de mesmo nome partiram para conquistar o Westeros milhares de anos mais tarde, até a sombra das Montanhas dos Ossos ao norte, próximo à região histórica dos Gigantes de Joguin, e até um pouco mais além, indo até a região limítrofe às Mil Ilhas. Não se sabe ao certo se esses homens peludos que ocupavam essas regiões eram aparentados aos ibeneses, se eram eles próprios ibeneses antigos ou se simplesmente migraram em um momento posterior para colonizar Ib, mas sabe-se que existe sim alguma ligação entre os dois grupos. O território de Lorath também foi habitado, antes de se tornar uma colônia valeriana, por um grupo de homens baixos, escuros e peludos aparentados aos ibeneses, e após os devotos do deus cego Boaz colonizarem o local, tornando-o em uma das filhas de Valíria, os homens de Iben continuaram a viajar até seu porto. Do mesmo modo, antes de os colonos valerianos fundarem o que é hoje a cidade livre de Norvus, mais a sul, algum outro povo habitou essas terras, e enquanto alguns consideram que fosse apenas Ândalos ou parentes dos Ândalos, outros teorizam que possam ter sido primos dos homens de Ib.
Da mesma forma, evidências de assentamentos dos ibeneses ou de seus descendentes podem ser encontrados em todas as partes da costa norte de Essos, como na região do Machado, ao longo da costa da Baía de Erva Amarga, a Baía das Presas e ao canto de Leviatã. De fato, os encontros entre os ibeneses e os Lorafi nem sempre foram amistosos, e os dois locais ficaram conhecidos por contenderem frequentemente pelo domínio da Baía de Erva Amarga, que se encontrava entre seus territórios, enquanto os ibeneses também clamavam violentamente o controle sobre o Machado, contendendo com os homens de Norvos. Antes da chegada dos Ândalos ao Westeros, a costa do rio Faca Branca, no sul do Reino do Norte, era frequentemente assolada e saqueada por escravistas e piratas, e alguns mestres teorizam que pelo menos alguns dentre estes eram ibeneses ou antepassados dos mesmos, o que mostra que, desde sempre, os homens de Ib tiveram uma veia naval poderosa, sendo capazes de saquear uma costa tão distante de seu próprio território. Ao longo de sua história, ao menos uma centena de reis-deuses, os governantes máximos dos ibeneses, governaram o reino a partir de um enorme palácio de pedra no porto de Iban. Os reis-deuses e seus comandados eram algo afeitos à navegação e ao comércio, tratando com frequência, por exemplo, com o antigo reino de Sarnor, muito embora, paralelamente, eles também tenham lutado com afinco para tentar tomar o controle da desembocadura do rio Sarne, um corpo d'água tão importante que batizou o Reino dos Homens Altos. Essa tentativa de dominação lhes rendeu uma guerra contra os assentamentos Sarnori de Saf e Saris. Eventualmente, os ibeneses foram capazes de conquistar uma boa porção de terra no continente, aumentando seus domínios e subjugando o reino dos Ifequevron, que eram seres aparentados, supostamente, aos Filhos da Floresta de Westeros, embora a discussão sobre se foram ou não os ibeneses responsáveis por extingui-los ainda seja bastante acalorada nos corredores da cidadela. Enquanto alguns defendem que sim, os Homens Peludos devastaram os Ifequevron, outros afirmam que os assim chamados Caminhantes da Floresta simplesmente fugiram e se esconderam para nunca mais serem encontrados por ninguém, mas que ainda existem, entocados em algum lugar. De todo modo, nesse período, o do auge do poder do reino, Iben controlava uma porção do continente tão grande quanto o próprio território da ilha de Ib, e a riqueza gerada pelo porto de Ibish, fundado pelos ibeneses no continente, era tamanha que fez com que essa cidade, embora jovem, se tornasse a segunda maior do reino. Quando os escravos fugitivos da Cidade Franca fundaram Bravos, havia alguns ibeneses entre eles, e talvez através de sua influência, o reino de Iben se tornou a primeira nação com a qual os escravos em fuga começaram a negociar, embora continuassem mantendo a localização de sua nova cidade em segredo absoluto. Com a queda de Valíria e o fim da Pax Valeriana, o século de sangue se instaurou e o reino de Sarnor foi quase completamente devastado pelos Calazares do Traqui, com apenas a cidade de Saf sobrevivendo, graças ao apoio de Ib e de Lorath. Quase 200 anos antes dos eventos das crônicas, os Khals começaram também a atacar diretamente os domínios dos ibeneses, não na porção insular, pois os Dothraki temiam o mar e não os singravam, mas sim nas terras do continente, levando a diversas batalhas. Nesse sentido, os ibeneses conquistaram uma grande vitória contra o Khalazar de Khal-Onco, mas isso de nada adiantou, pois a onda de aço dos Khalazares não podia ser parada e os ibeneses recuaram cada vez mais ao longo dos anos. Ibish foi tomada pela primeira vez por Khal Skoro, mas os ibeneses eventualmente a retomaram e reconstruíram. Uma geração mais tarde, os Dothraki retornaram, agora sob Khal Drogo, e o resultado foi metade da cidade passado pela tocha. Eventualmente, coube ao neto de Onco, Khal Dako, a tarefa de subjugar Ibish de uma vez por todas. No entanto, os habitantes da cidade ficaram sabendo de antemão da aproximação de seu exército, e não pensaram duas vezes. Abandonaram Ibish à própria sorte e fugiram de volta a Ib, para ficar fora do alcance de Dako e de seus homens, o que rendeu a Ibish, que foi ainda assim arrasada pelo Khalazar, o nome pelo qual é conhecida até hoje. Depois da destruição de Ibish, os ibeneses retornaram e construíram Nova Ibish, uma cidade muito mais protegida do que a original, em uma península defendida por poderosas muralhas de madeira, e a partir dali, passaram a controlar seus esparsos domínios continentais, agora muito menores do que os anteriores. O período após a condenação foi também marcado pela queda do último deus rei de Iben, que causou uma mudança drástica na política do reino dali em diante. Agora, Iben passou a ser governada pelo chamado Conselho das Sombras, um grupo seleto de personagens distintos e influentes, escolhidos pelo Milhar, a assembleia de homens mais ricos e eminentes em toda a sociedade ibenesa, formada por membros de guildas mercantis, sacerdotes, sacerdotisas e antigos nobres, muito semelhante aos conselhos de magistres que existem em algumas das cidades livres.
No que diz respeito ao povo ibenês em si, ele é principalmente marcado por não ser, ao contrário de outros tipos de seres humanos, muito cosmopolita. A maioria dos ibeneses se resumem a viver no entorno de seu próprio reino insular, e só se aventuram pelo mundo exterior quando têm alguma função específica, como são os casos de pescadores ou baleeiros. Os mestres da cidadela teorizam que os homens de Iben são uma espécie diferente de seres humanos, sendo conhecidos por sua baixa estatura, raramente ultrapassando 1,5 metros, seus profusos pelos grossos espalhados por todo o corpo, sua constituição pesada, com ombros e peitos largos, e por seus longos braços e curtas pernas. Eles também são marcados por seus rostos abrutalhados, com olhos fundos e pequenos, sobrancelhas hirsutas, mandíbulas pesadas e grandes dentes quadrados. Os ibeneses são tidos como o povo mais peludo dentre todos os grupos humanos, e por baixo de tais pelos, suas peles são pálidas e repletas de veias azuis saltadas. Os pelos profusos são presentes tanto em homens quanto em mulheres, o que inclusive ensejou rumores algo ridículo de que as mulheres ibenesas, tal qual animais, teriam 6 mamas. As mulheres ibenesas também são conhecidas por cultivarem bigodes e às vezes até barbas. De acordo com o Livro Vermelho, o relato escrito da história das arenas de luta de Meereen, muitas mulheres ibenesas capturadas como escravas eram consideradas muito feias para servirem como aquecedoras de cama e muito selvagens para serviços domésticos, e por isso terminavam seus dias nas arenas, lutando por suas vidas, tal como os homens, tanto em Meereen quanto em suas cidades irmãs, Astapor e Yunkai. De todo modo, embora seja possível que homens ibeneses se reproduzam com mulheres de outras raças humanas e que mulheres ibenesas copulem com homens de outros lugares, o resultado de tais cruzamentos é frequentemente grotesco. Crianças mal formadas que são sempre estéreis, descritas como monstruosidades, quando não natimortos. Mesmo assim, isso não impediu que alguns mestres especulassem que o sangue ibenês tenha se espalhado de alguma forma, e que alguns grupos, mesmo em Westeros, como os nascidos na pedra da ilha de Skagos, tenham algum sangue ibenês correndo em suas veias. Quando homens vindos de outras partes do mundo visitam o reino, eles ficam restritos por força de lei e da tradição à capital, o porto de Iben, e costumam circular apenas na região portuária. Para ir a qualquer ponto além desse, é preciso que o estrangeiro seja escoltado o tempo inteiro por um ibenês nato, e é importante apontar que tais convites raramente são feitos, pois os ibeneses são profundamente desconfiados de forasteiros. Ainda assim, eles são considerados um povo taciturno mas esperto, composto por habilidosos artesãos, caçadores bem versados e guerreiros destemidos. Os ibeneses são um povo naturalmente desconfiado de tudo e de todos, e os antigos acreditavam que um homem seria amaldiçoado se aventurasse demais para o interior de sua grande ilha, distante do som das ondas do mar, algo que os liga de alguma forma com os nascidos no ferro de Westeros, outro povo intrinsecamente ligado à cultura marítima. Para além dos limites da capital do porto de Iben, os ibeneses do interior são ainda mais desconfiados de pessoas vindas de fora. Eles tendem a se concentrar em pequenas comunidades entre as montanhas, vivendo em casas rudimentares de pedra escavadas no chão ou mesmo em cavernas naturais, e tendem também a ser mais isolados, apenas se reunindo em grandes grupos em momentos de celebração, como por exemplo nos momentos de culto aos seus deuses, dos quais absolutamente nada se sabe na cidadela, ou em festas de casamento ou funerais. Suas principais atividades econômicas consistem na pesca, na criação de rebanhos de cabras, na mineração de gêneros como ouro, latão e ferro, na coleta de madeira, âmbar e de diversos tipos de peles de animais, além do famoso ofício da caça às baleias. Os baleeiros ibeneses são famosos em portos de todo o mundo, com seus poderosos cascos grossos cobertos de piche negro, pois é necessária uma embarcação profundamente robusta para sobreviver ao ambiente impiedoso do mar tremente, e quando capturam uma baleia, os homens do reino não desperdiçam nada, se aproveitando da gordura, da carne, do óleo e até dos ossos desses animais marinhos, que são empregados para os mais diversos fins, desde a alimentação até a iluminação. Os ibeneses, naturalmente, tendem a negociar mais com nações mais próximas, como Lorath, Bravos e o patrimônio de Irkun, mas os baleeiros e os navios de comércio de Iben podem ser encontrados em portos tão distantes como a Vila das Árvores Altas, nas Ilhas do Verão, e a Antiga Volantis, no sul de Essos, além de locais nos Sete Reinos, como Porto Real ou Vila Velha. Os navegantes de Iben também são conhecidos por sua intrepidez, sendo os únicos conhecidos por se aventurarem em todos os pontos do Mar Tremente, e talvez sejam eles os únicos navegadores no mundo conhecido a ter um conhecimento mais aprofundado das terras geladas que supostamente existem a norte desse mar, uma região tremendamente aterradora e perigosa na qual marinheiros vindos de outros lugares do mundo não se atrevem a ir.
No que diz respeito ao aspecto da guerra, antes de mais nada, é importante apontar que os ibeneses são sempre superiores aos homens de outras partes do mundo dentro de seu esporte preferido, a luta livre sem armas, modalidade na qual são insuperáveis, usando seus longos e fortes braços para derrubar quaisquer inimigos. Em batalha, os ibeneses são conhecidos por preferirem os machados de combate, bem como seus hirsutos escudos de couro e pelagem amarronzados, leves porém eficientes. Devido à sua habilidade na luta e sua lendária ferocidade, muitos ibeneses que se aventuram para longe de seu reino acabam encontrando seu sustento no seio das companhias mercenárias de Essos, como a dos Bravos Companheiros, ou então terminam seus dias nas arenas de luta, onde são bastante valorizados como cativos.